Queria puxar um assunto um pouquinho quanto delicado, porque envolve algumas pessoas, alguns clubes do futebol brasileiro. Vamos falar desse caro colega aqui. Not your fault, not your fault. Que ele falou para os jogadores do Palmeiras quando o time dele tomou uma virada vexatória no ano passado. E aí é bom a gente falar porque a gente está fazendo essa gravação nessa terça-feira, né? Dia 9, só para a galera se situar um pouquinho. E hoje, na terça-feira, o STJD ele chegou a ir a julgamento hoje, porém o vice-presidente do STJD, Felipe Bevilacqua, pediu vista do processo e aí por isso o julgamento não teve fim na data de hoje, foi prorrogado para a próxima semana. Aí aproveitando essa manchete que a gente teve hoje, desse adiamento, aí eu queria saber de vocês, meus queridos, o que vocês acham, começando pelo Brunão. Qual que é a sua opinião sobre isso, Brunão? Qual a sua opinião sobre o Textor, sobre o que ele vem falando na mídia, sobre as tais provas, assim, um overview geral sobre o assunto. Beleza. Então, Vini, assim, eu vejo que o Textor vem desde o ano passado procurando motivos para a perda do título de campeão brasileiro que o Palmeiras levou, né? No caso, ele tem algumas falas que talvez por ele não ter um, vivenciado o ambiente do futebol brasileiro, ele meio que cai numa, numa, numa resposta bem simples, assim, vamos se dizer. Que todas as provas que ele tem, ele é em relação à inteligência artificial, que alguém chegou e fez lá através de inteligência artificial e, e começou a levantar a suspeita que os jogos fossem manipulados. Partindo desse princípio, eu acho que é uma denúncia bem fraca. Ele quer arrumar um argumento para justificar a perda do título brasileiro. E eu vou até bem mais longe, porque eu vejo esse movimento do João Textor em relação a ele tentar vender a SAF do Botafogo. Eu acho que é uma parte de que ele está tentando jogar, dar a cara a tapa, e a partir do momento que ele, possivelmente, se ele não apresentar as postas provas, né, no caso, ele vai falar que o futebol brasileiro não tem condições e vai pôr a SAF do Botafogo à venda, que não é atrativo para ele acompanhar o futebol daqui. Tem Essa é a muita minha gente, opinião. tem muita gente na mídia brasileira falando isso hoje, né? Não, mas isso aí Que não Eu faz acho, muito sentido, hein, mano? tudo leva a crer que ele esteja fazendo isso. eu acho que faz sentido para venda, tá ligado? Eu acho que não faz, porque ele tá desvalorizando o produto. Não. Então, mas eu acho que não é um movimento bem calculado no sentido de sei lá, valorizar o produto também. Mas, assim, eu vejo que não. É um movimento bem estranho, assim, utilizar de inteligência artificial para falar que os resultados foram manipulados. Tem 5 jogadores do São Paulo envolvidos. Aí, quando pergunta quais são os jogadores, ele não diz, porque os jogadores têm família e tudo mais. Eu acho que é bem fraca, não se sustenta, entendeu? Mas a pergunta que tem que se fazer também é o benefício da dúvida. E se ele tiver certo, cara? Porra, Aí aí vai arrebentar o futebol brasileiro. É, eu ainda acho que as denúncias são bem fracas, partindo do princípio de utilizar a inteligência artificial para verificar movimentos estranhos em jogos. Porque futebol é um esporte que você não consegue usar a inteligência artificial para definir se o cara vai errar um pênalti ou não vai numa bola, enfim, é a minha opinião. Mas a partir do princípio, se ele estiver certo e apresentar as provas concretas, eu acho que vai impugnar até o campeonato, cara. Porque Ah, não, com ele, certeza. Se ele conseguir porque provar o que realmente ele tá falando, cara, ele vai acabar com o futebol brasileiro. Não é que vai impugnar. Ele vai acabar com o futebol brasileiro, porque ele tá falando que o Palmeiras, por exemplo, tá sendo favorecido já há 2 anos.
Sim. Aí, cara, eu Então, acho que é, tipo, é não um é só movimento bem impugnar um estranho. campeonato. É um movimento bem estranho de quem não conhece a cultura do futebol brasileiro. No sentido, tipo assim, de você fazer uma denúncia, você tem que vir com as provas bem fundamentadas, né? E quando você não vem com prova bem fundamentada, fica aí, é um programa que utilizou e viu não sei o quê. Eu acho que é bem fraca a denúncia, mas no benefício da dúvida, se ele tiver correto, cara, vai dar um grande problema, inclusive para São Paulo e Palmeiras, né? Porque são 5 Cara, jogadores mas envolvidos historicamente do São Paulo. Vamos supor que ele estivesse certo. sim. 5 jogadores envolvidos. Eu não sei até que ponto a instituição vai ser punida, porque talvez a instituição não tenha culpa, nem o São Paulo nem o Palmeiras, mas de fato participaram da manipulação, teoricamente. Cara, mas assim, Bruno, você como um São Paulino, seja muito sincero. Você acha que o São Paulo, ou os jogadores do São Paulo, esses jogadores que você vê jogando todo jogo, que tem alguns que você critica, outros que você gosta, você acha que esses jogadores que tomaram o 5-0 do Palmeiras, você acha que eles entregariam de alguma forma aquele jogo? O Palmeiras nunca. O Palmeiras nunca. Não faz o menor sentido, cara. É por isso que eu Palmeiras tô nunca. falando. Bicho, não faz o menor sentido. Se Porque fosse assim, um jogo, se fosse um jogo, tipo assim, inclusive é o contrário. O São Paulo ganharia do Palmeiras para também não faria favorecer. o menor sentido. Mas Não, não tipo fazia o assim, menor sentido também. vamos fazer um exercício lógico. O Palmeiras é meu rival. Ele vai ser campeão, certo? O que eu Sim, posso fazer para ele não ser campeão? Ganhar o jogo do Palmeiras, sim. certo? Não é entregando pro meu rival ser campeão. Isso não existe, cara. Cara, É não faz muito. sentido. Por isso que eu falo na questão dele não estar ambientalizado com a rivalidade do futebol brasileiro, como que é a cultura do futebol Exatamente, brasileiro. velho. Porque você já viu outros jogos, o Corinthians entregar jogos, em teoria, né, no caso, o Fluminense ganhar do Palmeiras, o Palmeiras entregar para o Fluminense, ganhar e ser campeão. Então são várias situações, mas é baseado na rivalidade, não é porque, pô, Sim. nunca viu um rival, tipo, perder de propósito pro rival ser Bruno, campeão. Não, Bruno, nesse, Karina, deixa eu nesse, falar um bagulho pra vocês. O Textor não conhece a história do grafite, irmão. É que o Textor não não, conhece a história do grafite, velho. É que o Textor ele não conhecia nada de futebol. Quando o grafite fez 2 gols pelo time dele, foi xingado pela própria torcida, porque não era pra ele ter feito gol, porque era pra ele ter rebaixado o rival. O Textor não conhece então, esse lado do futebol brasileiro, entendeu? e outra coisa, cara, se você for pegar, ele tá desde o ano passado, né, batendo nessa tecla aí Sim, que sim. e tipo, mano, é E muito ele só vago. começou a bater depois que ele tomou aquela virada vexatória lá Sim, no, lá se no ele Newton tivesse Santos. ganhado, se ele Não ia tivesse tá falando, ganhado o campeonato, não ia tá falando não, nada. não ia estar falando nada. E Se o você, Tiquinho Carinão? faz se o Tiquinho faz aquele gol de pênalti contra o Palmeiras, cara, ele nem ia estar falando nada. Exatamente, exatamente. É assim, eu acho que tem algum motivo para esse chororô todo. Inclusive, eu acho que, por mais que o Carinho tenha feito um questionamento válido ali, um ponto importante, que iria desvalorizar o clube, mas eu acho que talvez, não sei como que é o contrato lá da SAF, talvez seja uma oportunidade dele se desfazer do investimento que ele fez e o Botafogo voltar a como que ele era, né? Então, porque é muito estranho, cara. É muito estranho. Mas vamos aguardar aí, né, mano? Hum. E É você, isso. Carinão? O que você acha sobre isso? Cara, primeiramente, falando sobre essa questão dele querer vender o Botafogo, eu não acredito nisso, porque ele comprou o Botafogo por um valor muito baixo e o Botafogo, por mais que ele não tenha tanta relevância no cenário nacional e também tem perdido bastante espaço no cenário estadual, o Botafogo é uma marca de muito valor. Se bem aproveitado, ele consegue fazer muito dinheiro. Viste que ele já conseguiu levar alguns jogadores do Botafogo para o Olympique. Olympique não, para o Lyon.
Referente à questão da manipulação do resultado, eu acho que ele talvez tenha se expressado mal por não saber falar talvez o português correto, porque em manipulação é uma palavra muito forte. Eu acredito que ele quis dizer que o time do São Paulo não entrou a Vera, não fez corpo mole, porque... Ele quis dizer exatamente isso mesmo. Bom, e a gente está falando. Ele falou que por essa IA ele consegue ver movimentos estranhos dos jogadores do São Paulo. Acho que foi o Bruno que falou que isso não é possível. Eu discordo. Eu acho que é possível sim encontrar pela IA comportamentos diferentes do normal. Essa IA ela deve ter analisado os jogadores em um tipo de jogo de uma forma que ele estava desempenhando com mais vontade e, nesse caso desse jogo, com menos vontade. Mas nesse quesito aí a gente não sabe o que aconteceu. Talvez o jogador pode ter perdido, não estar tão motivado, porque talvez o time poderia já estar tomando 2-0, 3-0 e perder ou ganhar não faz diferença nenhuma para ele naquele momento. Então, nesse ponto, eu acho que a prova dele é fraca. Mas acredito que a IA identificou alguma coisa assim. Mas as motivações dos jogadores do São Paulo, dependendo de como estava o resultado, pode ter interferido no comportamento do jogador durante o jogo. Referente à acusação dele. Eu acho que ele está coringando. Ele está metendo louco. Metendo louco para tentar arrumar alguma coisa que não é difícil de conseguir no futebol brasileiro, né? Porque nós vivemos num mar de merda aqui nesse país, né? Todo lugar tem um tipo de esquema. Então, se você mexer um pouquinho, você vai encontrar alguma coisa. Alguma coisa você vai encontrar. Talvez você não foi aquela caixinha que você queria mexer, mas você vai mexer na caixinha e vai encontrar alguma coisa. Então, eu não sei se eu torço para que ele encontre alguma coisa, que ele prove alguma coisa e mude algo no nosso cenário nacional, ou se simplesmente passe batido, porque acho que passar batido é até uma coisa ruim também, né? Mas também penso que punir o Textor de forma rigorosa, que eu já ouvi falar até em banimento dele do futebol, eu acho que aí já é um pouquinho demais. Porque, querendo ou não, foi o que vocês comentaram, ele não entende muito bem ainda o futebol brasileiro. Então ele falar uma merda dessa daí é simplesmente por falta de desconhecimento mesmo, porque em hipótese nenhuma acredito também no fato do São Paulo entregar o jogo justo para o Palmeiras. Ô, Vini, só um ponto antes só complementando o que o Carino falou. Uhum. O jogo contra o Palmeiras, o São Paulo veio de ressaca da Copa do Brasil, cara. Entendeu? Era aquele jogo que tá todo mundo mamado. Mas assim, o Palmeiras é um adversário que o São Paulo mais joga bola, cara. Você pode ter certeza disso, cara. Então, isso daí também pode ter sido um dos pontos que ele se apegou. Então, mas é aquela coisa que não entra em questão, porque, mano, tipo, você vai perder de lavada pro seu rival ser campeão, cara. Não faz sentido. Eu posso ser muito sincero com vocês. Isso tipo aí assim, já aconteceu outras vezes, hein? Acho que teve uma vez que o Cruzeiro tava para cair, não, o Atlético tava para cair e o Atlético meteu 5-0 no Cruzeiro e se safou do rebaixamento. O que justifica uma coisa dessa? Vai falar que os jogadores do Cruzeiro entregou o jogo? O Atlético? Podendo rebaixar os caras? Não faz sentido. Então, mano, tipo assim, pra dar só o começo da minha observação, sem querer parecer patriota demais, mas tipo assim, o Textor, ele vem de uma cultura, que é a cultura dos Estados Unidos, que ou existe perdedor ou existe ganhador, não existe um meio termo. E os Estados Unidos são conhecidos mundialmente por não saber perder ou por não gostar de perder. Então, por que eu tô falando isso? Por que eu começo minha explanação falando isso? Porque desde o jogo contra o Palmeiras, no Brasileiro do ano passado, o Textor ele já falou diversas coisas, ele já apontou o dedo para diversos lugares,
e não apresentou prova de absolutamente nada. Na saída do jogo do Palmeiras contra o Botafogo, ele pediu desculpas, eu até comecei o nosso vídeo zoando com isso. Ele pede desculpa para todos os jogadores do Palmeiras, fala que a culpa não é deles, que o presidente Edinaldo da CBF deveria se renunciar, levando o fato, levando como se fosse uma obra da própria CBF o que estava acontecendo contra o Botafogo. Logo após isso, depois de um tempo, que aí volta para o início desse ano, ele pega e começa com essas informações. Primeiro com a questão do favorecimento do Palmeiras nos 2 últimos anos. Aí depois. Só um ponto, Fala desculpa aí. cortar seu Não, de boa. raciocínio, Vinícius. Só para colocar um ponto aí durante essa questão do jogo do Palmeiras. No momento que o jogador. Para quem não se lembra, né, dessa situação, teve um momento do jogo onde que o Botafogo teve um jogador expulso. Que, Sim. na minha forma de ver, foi de forma errada. Ok, mas logo em sequência eles tiveram pênalti. Sim. Então, tipo, se o Tiquinho faz aquele gol, iria para 4-1 e talvez o Palmeiras não teria conseguido buscar aquela retomada e virar do jogo. Então, tipo assim, o jogo em si, você observando, você vê que não tem um esquema ali dentro. É somente o juiz fazendo merda. Então, Carino, só pra. Desculpa aí te cortar rapidinho, mas assim, essa situação do pênalti que você. Do pênalti não, desculpa, da expulsão do Adrielson foi uma expulsão bem feita. Se você interpretar a regra, se você ler o que está escrito na regra, você vai notar que foi a expulsão foi correta, tá? Mas eu nem vou entrar nesse mérito. Não lembra? Não, então, eu nem vou entrar nesse mérito porque não é o teor da nossa discussão. Mas depois beleza. eu posso te trazer, eu te mostro. Mas assim, em relação ao que eu tava dizendo, tipo assim, então, mano, ele vem falando diversas coisas diferentes desde aquele jogo. Ele apontou o dedo pra CBF, apontou o dedo não, mas ele meio que quis jogar aqui Palmeiras por conta própria, por intermédio dele próprio, ou por intermédio de outros, vem sendo favorecido há 2 anos. E a última foi apontar até o próprio São Paulo como meio que cúmplice nesse esquema todo que existe contra o Botafogo. Cara, tem 2 pontos aí que a gente já citou, né? Que é em relação a ele não conhecer o futebol brasileiro. Ali, a única coisa que ele mostra para mim é que ele não conhece o futebol brasileiro. Ele apontar que os 5 jogadores do São Paulo meio que entregaram o jogo para o Palmeiras, ele não conhecer a rivalidade que existe entre os clubes. Basicamente assim, o Palmeiras, o São Paulo, na verdade, foi basicamente um combustível para o Palmeiras ser o que ele é hoje. Porque muito o que o Paulo Nobre fez pelo Palmeiras foi graças ao Aidar ficar alfinetando o Paulo Nobre em toda a coletiva. Então assim, ele não conhece a história dos 2 clubes. Principalmente a história recente de Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e São Paulo recentemente, de 2015, pelo menos de 2013, 2014 para cá, são clubes que praticamente se odeiam. São clubes que, se puder, rebaixa o outro, não salva. Não faz para salvar, faz para rebaixar. Muito mesmo. Pra caramba. Essa queda do Corinthians de rendimento, esse é o primeiro ponto. Mais. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, por não conhecer a rivalidade, ele mexeu com pessoas ali que são bem difíceis de lidar, hein? Por exemplo, tia Leiloca, eu faço questão de citar, nossa titia querida que nos deu um avião. Cara, eu faço questão de ler aqui as aspas dela para a gente poder finalizar esse assunto, que é assim, no domingo, ela deu uma entrevista para a TNT que infelizmente a gente não pode colocar aqui para a gente poder acompanhar, mas ela basicamente, para resumir, ela chama o Textor de fanfarrão, entre outras coisas. E aí ontem, na premiação do Paulistão, as aspas dela falam assim, ó, se pensarem bem, minhas declarações não são fortes. Eu falo a verdade. No futebol é difícil alguém chegar e falar a verdade. É simples, não é forte. É aquele negócio filosófico. Isso é Nietzsche. O que de verdade vocês suportam ouvir? O quanto da verdade vocês suportam ouvir? Eu falo a verdade. Quem é John Textor? É a vergonha do futebol brasileiro. Um fanfarrão que tem que ser punido exemplarmente. Ou seja,
Ele vem falando as besteiras que ele fala desde o ano passado. Ele tá falando para quem quer ouvir. E ele não tá sendo punido em relação a isso. Como vai funcionar a punição de um cartola, que basicamente ele é um cartola, eu não sei. Mas assim, cara, se existe uma forma de puni-lo, tanto no âmbito esportivo, quanto no âmbito é, jurídico e pessoal, cara, tem que ser punido, velho, porque o que ele tá fazendo, se ele não provar, é algo muito sério. É algo muito sério e que não pode passar impune, entendeu? Eu acho que é muito diferente dos técnicos, de alguns técnicos que já fizeram isso, o Felipão já fez isso, o, o, o auxiliar do Abel já fez isso, outros técnicos, o Mano Menezes já deu indiretinhas em coletivas também. Todo técnico já fez isso, auxiliar, enfim. Só que assim, o que o Textor tá fazendo é diferente. Ao meu ver, é muito diferente do que todas essas outras pessoas fez. Porque ele fala que ele fez estudos, ele fala que ele tem provas, ele fala que, tipo, não é algo só. Se ele tivesse mantido essa reclamação dele só lá no jogo contra o Palmeiras, que ele perdeu, pô, o Brasil já tá acostumado com isso. O cara tá nervoso, ficou nervosinho porque perdeu e tá chorando. Porém, ele arrastar isso e citar outras entidades, outras pessoas, aí eu acho um bagulho muito mais sério. Entendeu? Só acrescentar aqui um ponto aqui que você comentou que ele precisa ser punido. Eu acho que essa questão da punição dele é algo que difícil de acontecer. Eu acho difícil porque, querendo ou não, ele falou que ele tem um estudo e tem provas e tem essa IA aí analisando o comportamento. Isso daí, tudo que ele tá mandando, que ele tá falando que ele tem, é uma narrativa que ele montou. E tudo vai corroborar com o que ele tá falando. Então, como é que você vai punir um cara se ele tá te trazendo um material que esse material comprova o que ele tá falando? É complicado. E aí, tipo, como que você pune um cara desse? Porque, querendo ou não, o que ele vai te trazer vai comprovar o que ele falou. E aí, o Não, que faz isso? eu acho que não necessariamente, porque uma IA, por mais que ela trabalhe para um determinado ponto, nesse caso essa IA ela vai determinar comportamentos, cientificamente falando, a gente não tem ciência se essa IA trabalhar da forma correta ou não. Não tem Como algo que assim? comprova não tem algo que comprova que a IA faz um trabalho 100% eficaz de definir o comportamento Ou até humano. isento, mano. Ou até isento. Entendeu? Exatamente. Ou até isento. Se você abrir um chat GPT agora e falar assim, igual a gente aqui, eu atuo como comunicador digital, ou gravo vídeos para o YouTube, enfim. E aí eu preciso disso e disso, disso, eu gostaria que eu tivesse isso, isso e isso. O chat GPT vai te dar exatamente o que você direcionou ele para te dar. Então quem garante que ele não está fazendo a mesma coisa com essa inteligência artificial que ele contratou? Cara, é Então, muito fácil. por isso que É eu tô muito falando fácil. É muito relativo, cara. É muito relativo por isso porque que assim. eu tô falando que ele não. Que acredita que não vai dar nada para ele e nada para ninguém. Mano, e sabe o Porque. que. E você sabe o que não faz o menor sentido? É ele ficar batendo nessa tecla. E se ele realmente bater nessa tecla, o campeão é o Grêmio, não é o Botafogo, mano. Você Não, mas entendeu? beleza. Beleza, vamos dizer que ele tá fazendo isso pelo um bem maior. Não! Não faz o menor sentido, mano. Não faz o menor sentido. Ele Eu tá acho que com se uma ele dor for de. usar, Ele tá com uma dor de mulher traída ou dor de corno tão grande, mano. Que, cara, toda essa briga não faz o Sabe o que é menor foda? sentido. que o Textor, além de ele ter comprado uma briga totalmente equivocada, se ele não apresentar provas concretas, ele arrumou uma disputa com a CBF, cara, que o Botafogo vai sofrer tanto, mano. Porque outros clubes no passado sofreram como quando brigaram com a CBF no sentido de várias situações de escala de arbitragem. Não que seja o correto, mas é a cultura do futebol brasileiro.
você bate na entidade, a entidade não te dá mais nada. Sim. O básico, entendeu? Então, assim, eu Exato. acho que ele tá entrando numa briga aí que é bem. Espero que, assim, se ele traga as provas, porque se não trouxer, cara, vai ser difícil pro Botafogo. Exatamente. Exatamente. E aí, só para finalizar, Dexter, se você estiver vendo esse vídeo, traduza para o inglês e aprenda uma coisa. Antes de você comprar briga com alguém, entenda como funciona o certame da onde você está se metendo. Por que eu estou falando isso? Se você tivesse ido para o lado dos juízes, a chance de você obter sucesso seria muito maior. Tô errado? Não. É. Se tivesse ido para o lado dos juízes, provavelmente você teria obtido o sucesso que talvez você queira ter comprando uma briga completamente louca, desvairada da sua mente.